voltei para o PC funcionou, que legal, né? Tive que começar tudo de novo. Desculpe, pessoal, a tecnologia às vezes dá umas canseiras na gente, né? Mas o importante é que a gente conseguiu. Boa tarde a todos, aqueles que eu ainda não havia visto. E, como sempre, se tivermos alguma dúvida, pode interromper durante a nossa fala, a gente para, explica e depois volta de novo, tá bom? O nosso tema de hoje é se há obsessões na casa espírita, né? Muitos de nós achamos que, por ser uma casa espírita, que tudo corre bem, que não tem nenhum problema, que a casa é protegida pelos mentores espirituais, que existe uma proteção toda especial, que se nós entrarmos, se estivermos na casa espírita, estamos livres de tudo e de todos, né? No que diz respeito aos processos administrados pelas organizações dos espíritos não tão preocupados com o bem, com a luz, né? E muitos de nós desconhecem todo o processo dessas organizações. Nós vimos na última aula sobre as organizações, sobre os dirigentes das trevas e na extensão falarmos a respeito da obsessão na casa espírita, né? Está livre de ataques à casa espírita, ou seja, as casas que hoje trabalham para o bem, que trabalham auxiliando as pessoas, estão livres desses irmãos, apesar de todo o amparo, de toda a luz, de toda o auxílio que recebemos da espiritualidade? É isso que nós vamos ver hoje, porque nem sempre nós estamos livres, feliz ou infelizmente, tá? Por isso, nós precisamos entender que, sabermos inicialmente o que é de fato a casa espírita, né? Tem alguém com o microfone aberto aí. O que é a casa espírita? Para nós, né? Nós imaginamos que a casa espírita seja o nosso refúgio, seja um ponto de encontro de pessoas, dos tarefeiros, é onde a gente senta, ouve aquela música, vai lá, toma um passe, ouve uma palestra, passa pelo atendimento fraterno. Muitas vezes a gente sai de lá renovado, as energias renovadas e em função do ambiente que aquela casa se encontra. E muitas vezes nós vamos à casa espírita e parece que a gente sai de lá pesado, parece que a gente sai de lá pior do que como entrou. Já teve pessoas que disseram, olha, eu fui à casa, fui lá no Magdala, mas eu não saí bem de lá. Isso pode acontecer? Pode, tá? Porque demanda muito as intenções que nós vamos até lá, a forma como nós nos comportamos durante a palestra, durante o passe principalmente, e se passamos pelo atendimento fraterno, se colocamos todas as nossas dores, as nossas necessidades. Sabemos que tudo é vibração, no sentido de melhorarmos a nossa faixa mental. Mas o que é de fato a casa espírita? A casa espírita, primeiro, ela não é igreja, né? A doutrina espírita, embora nós tenhamos um roteiro de reuniões públicas, tenhamos um roteiro de atendimento fraterno, de passes, mas nós não temos rituais, como existe na maioria das igrejas, a ritualística, que envolve todas as denominações religiosas. Procuramos fugir desse estereótipo, né, de ritualística, embora tenhamos uma sequência dentro da nossa forma de trabalho. E essa forma ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, ela pode ser extensa, ou ela pode ser mais reprimida, né? Nós pretendemos, a hora que voltarmos à nossa tarefa, suprimir um pouco dos trabalhos da casa, mas continuando com o mesmo objetivo.
E às vezes eu ouço as pessoas falar assim, olha, eu não vim à igreja hoje, né? Eu não vou à igreja no sábado que vem, se referindo à casa espírita. Até porque temos como referência a igreja, o local onde a gente vai comungar e fazer o religário com Deus. Mas não é uma igreja, né? É um templo. E quando nós falamos de templo, nós falamos do quê? Você se reencontrar, de você buscar dentro desse templo, que pode ser também, nós podemos fazer do nosso corpo um templo, colocando nele somente coisas boas, como também na casa espírita, termos as atitudes, as intenções, os pensamentos, os melhores possíveis. Apesar de levarmos para lá as nossas dúvidas e as nossas dificuldades, devemos considerá-lo sim como um templo, um templo espírita, se assim ficar melhor, né? Um lar. Por que lar? Lar da família espírita, lar onde a gente busca harmonia, e é no lar que nós aprendemos. É no lar que nós reencontramos aqueles espíritos comprometidos em outras encarnações, dos quais também nós fazemos parte. Então, a casa espírita não deixa de ser um lar da grande família espírita. E por que não dizer do reencontro de almas, né? Eu costumo dizer que lar é o lugar de amor e renúncia, como é também a casa espírita. Queira sim, queira não, a casa espírita é um local de amor e de renúncia. Queira sim, queira não, e nós vamos entender por quê. É uma escola, né? Não deixa de ser uma escola, porque lá também nós aprendemos e aprendemos muito, tá? E também uma oficina. E nós vamos saber por que é um templo, por que é um lar, por que é uma escola, por que é uma oficina. Sendo que, nas funções da casa espírita, e ela tem muitas, nós vamos aqui falar de algumas somente, na aula do sábado que vem, nós vamos falar do tarefeiro espírita, que alguém pediu essa aula, né? Como ser um tarefeiro espírita, quais são os requisitos para ser um trabalhador espírita? É a nossa próxima aula do sábado que vem. Mas dentro das funções da casa espírita, por que ela é um templo? É um templo no sentido que nela se exerce o amor e a adoração a Deus, exercitando a oração conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de sua obra. Então, é através das palestras, né, através dos cursos que nós encontramos na casa, até desse momento que nós estamos passando aqui, que é a Visão Espírita, de entendermos um pouco mais sobre Deus, né, exercitar o aprendizado, a oração em conjunta, meditar sobre os temas que nós discutimos, que nós estudamos juntos, sobre toda a obra de Deus. Então, nesse sentido de exercer o amor e a adoração a Deus, é um templo. E aquilo que eu falei, né? Da mesma forma como o nosso corpo é um templo onde nós colocamos as melhores coisas, depositamos, e assim se espera que se deposite no corpo os melhores pensamentos, os melhores alimentos, os melhores exercícios, dentro da casa espírita é a mesma coisa. Nós levemos para lá os melhores pensamentos, as melhores intenções, para que aquele ambiente seja cada vez melhor. Lar é também lar no sentido de que nela reunimos a família espírita, onde nos irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos ir e receber o afago fraterno da nossa grande família universal. E aqui, meus irmãos, quando eu falei agora há pouco do lar de amor e renúncia, lugar de amor e renúncia, a casa espírita também porque nós não estamos, nós que frequentamos o Maria de Magdala, nós que trabalhamos na causa e na casa espírita, nós não chegamos ali por acaso. Se hoje nós pararmos e fizermos um recenseamento de onde vieram as pessoas até chegar ao Maria de Magdala, nós vamos ver que nós temos lugares mais distintos e distantes possíveis. E que, por alguma razão, chegamos àquele local, chegamos àquele ambiente, formando a família Maria de Magdala. Então, isso se torna um lar. Além da família Maria de Magdala, nós temos a família dos espíritos que nos assistem, né, da equipe que lá trabalha, seja encarnada, seja desencarnada, e que recebemos ali o amparo, o afago, seja dos nossos irmãos do Maria de Magdala, dos tarefeiros, seja dos espíritos que lá trabalham. Então, por isso
E o lar, ele não precisa ser necessariamente consanguíneo. Eu sempre falei isso, né? A família não precisa ser necessariamente consanguínea. A família são daqueles que convivem em harmonia, ou pelo menos tentam aprender juntos ou conviver em harmonia, buscando sempre auxiliar e ser auxiliado, ensinar e aprender. Isso é uma grande família. Então, dentro desse lar que se torna a casa espírita, nós temos que encontrar nela o prazer, a satisfação de ali conviver com todos os irmãos. Digo que não é fácil, porque também não é fácil vivermos no lar. Muitas vezes temos algumas dificuldades, e essas dificuldades fazem parte do nosso aprendizado, como nas casas espíritas fazem parte do nosso aprendizado. Tá? E é abrigo e porto seguro. Eu sempre digo, né, eu sempre falo, principalmente para o pessoal do grupo mediúnico, se você não tem condições de trabalhar mediunicamente e puder ir lá para o Magdala, vá. Se você não tem condições de trabalhar, se a tua tarefa lá na casa é a recepção, mas você não está em condições de receber ninguém, você está angustiado, agoniado, mas vá para lá, sabe? Que chegando ali, você encontra pessoas, você tem as energias renovadas, senta num canto lá e fica quieto. Pelo menos ali você está assistindo, você está num ambiente diferenciado, está no templo onde a meditação pode nos colocar neste religare com Deus, com os bons espíritos. Então é um lugar, um porto seguro. Quando, às vezes a gente fala assim, hoje eu não vou para o Magdala, hoje eu não vou para a casa espírita, porque eu não estou legal, eu estou angustiado, eu estou ruim, ou coisa que o valha. É esse o momento que nós temos que buscar. É esse o momento que nós temos que buscar o auxílio da espiritualidade, vencer as nossas dificuldades, buscando o aconchego, buscando esse ponto seguro que se torna a casa espírita quando ela tem os seus objetivos e quando ela é séria, quando ela é administrada com amor, quando os seus tarefeiros se encontram ali com um verdadeiro sentido de aprender e servir, que é o grande passo, né, o grande caminho do tarefeiro espírita, nós vamos ver isso no sábado que vem, a consciência do aprender e servir, não tem outra, meus irmãos, tá? Então, isso faz parte de uma convivência em lar, em harmonia, em família, aprender e servir, né? Por que é uma escola? Pois é um local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta no processo do aprendizado e desenvolvimento. Esse nosso momento de estudo, eu espero voltarmos em breve ao convívio físico, por assim dizer, embora distanciados, porque teremos temos que seguir no protocolo para voltarmos fisicamente, dentro do momento de estudo do Visão, e nós deixamos, por isso que é um estudo diferenciado, deixamos as pessoas contarem as suas experiências, contarem as suas histórias, porque muitas vezes, aquele momento em que você está colocando para fora, trocando a sua experiência com alguém, aquele alguém que não teve condições, aquele alguém que não teve coragem, às vezes, de expor a sua dúvida, o seu problema, a sua dor, pode buscar, nesta experiência compartilhada, a resposta, né, para que ela possa se desenvolver, possa entender. Então, a escola, por assim dizer, construtiva, é aquela que deixa a gente participar, que deixa a gente falar, que deixa a gente colocar para fora as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas angústias. Até mesmo aqui, nesse ambiente virtual, nós temos ouvido alguns relatos, né, de pessoas que participam desse momento de estudo, trazendo as suas experiências e trazendo as suas dúvidas. E isto é escola. Quando você discute assuntos, quando você faz perguntas, quando você questiona, quando você vai buscar as respostas, mas de forma correta. Por isso, a casa espírita é uma escola. Se ela se predispor no sentido de abrir as portas para o estudo,
para as experiências, para a construção do ser, para o desenvolvimento do indivíduo, é uma escola, e uma escola fantástica se nós soubermos utilizar e nos colocarmos como aprendizes dentro desta sala, desta grande sala de aula, né, que é a nossa Maria de Magdala. Por exemplo, estou dando aqui o exemplo de Maria de Magdala, que é a casa que a maioria que está aqui agora frequenta, mas nós temos aí o pessoal de Vargem Grande, temos o pessoal de Minas, o pessoal de São Paulo que está entrando também. Então, pessoal, essa é a função da Casa Espírita. Uma das funções da Casa Espírita, que são muitas, mas das 4 que eu citei, é uma escola. Oficina, também oficina, pois dentro da Casa Espírita se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as artes e ofícios da prática do bem, do amor e da caridade em todas as atividades da casa. Eu costumo dizer que se você não for para a Casa Espírita, ou se você não vai para o seu trabalho, seja profissional, seja numa beneficência, se você não for com seu coração, tá? Aqui não estou falando daquela situação de ir para a Casa Espírita quando você não está bem emocionalmente ou fisicamente. Mas eu estou dizendo agora da oficina, quando você não for para lá com o seu coração, fica em casa, porque senão você vai atrapalhar. Se a sua cabeça estiver num outro canto, num outro lugar, você vai para lá somente para fazer número ou para que seja visto que está indo a casa, não vá. Porque quando você vai a uma oficina, quando vai ao seu trabalho, se você trabalha com a máquina, se você não estiver focado, se você não estiver concentrado naquilo que você vai fazer, você se acidenta, você atrapalha alguém. Então, da mesma forma como oficina que é a Casa Espírita. E se a intenção é trabalhar para evoluir espiritualmente, para crescer espiritualmente, aprendendo a ser mais paciente, aprendendo a ouvir a dor alheia, aprendendo a enxugar as lágrimas alheias, aprendendo a amar, perdoar. Então, não vá se você não for com seu coração. Então, a Casa Espírita é isso. Uma das funções da Casa Espírita é trabalhar como oficina na transformação das pessoas, para que elas aprendam a fazer a caridade, aprendam a ter paciência, aprendam a humildade, aprendam a convivência, principalmente. Né? Porque nós sabemos, às vezes a gente perde a estribeira. Quantas vezes nós não vimos isso em nossas casas? E aí é preciso ter paciência. Mas ela é uma oficina no sentido de que nos ensina na evolução e no crescimento. Tá? Porém, o que nós encontramos numa casa bem orientada, por que nós estamos passando, dando essa pincelada inicialmente nessa postura? Para chegarmos nos processos de ataque. Tá? E quando você estrutura bem uma casa, quando você irradia luz, desperta a ira de muitos, né? Desperta uma luz quando se acende. Se nós fizermos essa experiência numa floresta, acenda à noite, no escuro, acenda uma luz numa floresta. Nós teremos inúmeros insetos vindo de encontro à luz. Uns se debatem na luz e outros batem na luz. Esses que batem na luz é porque não querem a luz iluminando. Lhe faz mal a luz e eles então querem apagá-la. E aqueles que se debatem na luz são aqueles que buscam de fato encontrar aquela claridade, encontrar aquela iluminação. Né? E o que nós encontramos numa casa bem orientada? A prática da caridade, do amor em todas as suas atividades. Pois o Espiritismo tem entre as suas máximas que fora da caridade não há salvação. Ou seja, na Casa Espírita em especial, devemos aplicar e exercitar a lei do amor. E vou dizer a vocês, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Nós trabalharmos com as diferenças de opiniões, nós trabalharmos com as diferenças de pensamentos, nós trabalharmos com o grau de cultura ou de conhecimento das pessoas, para dividir no bem comum, ou seja, para buscar no bem comum caminhos para auxiliar da melhor forma possível as pessoas, ou auxiliar os outros. Tá?
Isso se manifesta especialmente nas atividades de promoção social, de atendimento fraterno, na recepção carinhosa e fraternos que chegam à casa. Então, é necessário nós encontrarmos o equilíbrio para que a casa vá atingindo um estágio de qualidade no sentido de amor, tá? No sentido tranquilo, para que ela vá caminhando, atingindo seus objetivos no sentido de auxílio, sabe, nos resultados internos, na harmonia da equipe que ela trabalha. O estudo constante, pois o Espiritismo segue o ensino do Espírito de verdade, que através de Kardec nos disse: Espírita, amai-vos e instruí-vos. Quando Kardec nos traz essa frase do Espírito de verdade, era para que nós nos analisássemos, buscássemos a instrução interna através do conhecimento trazido pela espiritualidade. E a partir do momento em que nós entendemos essa máxima, que entendemos a orientação da espiritualidade, a partir do momento que nós conseguimos assimilar essas instruções, nós passamos a nos respeitar, passamos a nos amar mais, porque sabemos que vamos nos encontrar aqui, vamos encontrar acolá daqui a 2, 3, 4, 5 encarnações. Então é necessário que, dentro do estudo constante que encontramos nas casas bem orientadas, possamos ter a oportunidade de exercitar, né, principalmente o amai-vos e perdoai-vos também, né? Nós precisamos nos perdoar sempre, saber que aqueles irmãos que estão conosco lá naquela jornada, muitos estão acima de nós, muitos estão no mesmo parâmetro que nós e muitos estão no nível abaixo de nós. E é necessário nós navegarmos por estes 3 níveis sem ofender, sem machucar e sem se machucar nesse sentido de tolerar, de ter que ser tolerado. Porque da mesma forma como nós toleramos, nós também somos tolerados. Da mesma forma como nós perdoamos, nós também somos perdoados. E isto está entre o amai-vos e instruí-vos, que é aquilo que o Espírito de verdade traz a Kardec. Então, uma casa bem estruturada oferece aos seus trabalhadores, aos seus frequentadores, o estudo constante, a prática da caridade, né? A casa espírita necessita de reuniões de estudo sério, disciplinado e de qualidade. Quando Chico se deparou com Emmanuel e foi começar o seu messianato, por assim dizer, né, a sua missão na mediunidade, as 3 coisas que Emmanuel pede de Chico era que fosse disciplinado. Disciplina, disciplina, disciplina. E o mesmo Chico depois, o mesmo Emmanuel depois, através de Chico, nos traz o ensinamento de que a caridade, se ela não for bem organizada, ela não atinge o seu objetivo. A caridade, quando ela é muito discutida, ela não atinge, ela chega muito tarde, ela não atinge o seu objetivo. Então, isto, através da disciplina, através da qualidade, através das reuniões de estudos sérios, a gente vai conseguir entender, vai conseguir assimilar e melhorar dentro de uma casa bem orientada. É este o alicerce. Então, nós temos que estar constantemente observando estas particularidades numa casa. Se é tudo isso, né? Por que os ataques? Se a casa espírita se propõe a ser um lar, ser uma oficina, ser um templo, também hospital, eu não coloquei hospital aqui, porque nós teríamos que nos aprofundar um pouco mais, mas não deixa de ser um hospital de almas. Por que, então, sofremos esses ataques? Por que a casa invariavelmente passa por algumas dificuldades? Muitas casas fecham, muitas casas se desmancham do nada. E vou dizer a vocês, muitas casas
não reabrirão depois dessa pandemia, lamentavelmente. Vicente, Oi. temos uma pessoa com a mão levantada aqui, a dona Elizabeth. Gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá. Não sei se ela fez sem querer. Fez sem querer ou está com o microfone fechado ainda? Está com o microfone fechado também. Tá. Bom, vamos seguir. Qualquer dúvida, ela pode fazer ela posteriormente. Tá certo. Então, por que, sabe, se é tudo isso, se a Casa Espírita tem essa perspectiva fantástica de transformação, de acolher as pessoas, de ser o lar, ser a oficina, ser o templo, ser a escola das almas, por que esses ataques, né? Por que não tem, apesar de ter uma equipe espiritual que assessora, que orienta, que ampara essa casa, por que os ataques? Primeiro, porque isso é dirigida por pessoas com seus vícios e vaidades. Né? Lamentavelmente, meus irmãos. Lamentavelmente, nós encontramos casas espíritas com a vaidade dos seus dirigentes, com a necessidade do destaque no cargo. E eu digo a vocês que nós vamos ter hoje, inclusive, eleição no Maria de Magdala. Eu digo que os cargos são meramente estatutários em função da lei dos homens, mas que cada um tem a sua responsabilidade, seja uma ferramenta independente do cargo, que ele tenha consciência da sua tarefa, do seu trabalho, daquilo que ele representa para a casa, para a causa, daquilo que a casa representa para ele. Ele só nós, os trabalhadores espíritas, somos única e exclusivamente ferramentas. Então, quando nós deixamos as nossas vaidades, quando nós deixamos os vícios transcenderem os objetivos da casa, nós vamos ter problemas. Tá? Nós vamos ter problemas, lamentavelmente. Pessoas munidas de boa vontade, porém, às vezes, pouco preparadas para assumir suas funções de trabalhadores nas atividades da casa. Nós temos inúmeras pessoas muito bem intencionadas, pessoas, sabe, de boa vontade, e aí eu sempre digo, e volto a repetir, cada um na sua praia. Nós vamos ver, na aula do sábado que vem, quando alguém oferecer para você uma oportunidade de trabalhar numa casa espírita, alegre-se, coloque-se à disposição, aprenda. Se você não sabe, eu não sei fazer nada, estou aqui, onde é que você pode me encaixar? Ou, olha, eu gostaria de trabalhar chamando para os passes, na recepção, eu gostaria de trabalhar no mediúnico, fazendo palestras. É só se preparar, meus irmãos. A casa não é uma escola também, não é uma oficina. Ela vai te dar condições de você se preparar. Invariavelmente, nós vemos pessoas bem intencionadas, muito boa vontade, com muito boa vontade, mas aquilo que eu falei, a caridade, se ela não for bem organizada, bem estruturada, ela não atinge os seus objetivos. E ela precisa ser. Então, alguém para trabalhar lá no passe, ele precisa conhecer os fluidos. Ele precisa conhecer a aplicação dos fluidos, que tipo de fluido, como faz, como não faz. Para trabalhar no mediúnico, ele precisa conhecer, saber, sabe, as sensações, também os fluidos dos espíritos, as energias que eles nos trazem, são energias extremamente munidas de boa vontade, mas às vezes preguiçosa no sentido de não querer aprender. E a gente encontra pessoas, olha, eu tenho 40 anos de espiritismo, quem é você para vir me ensinar? Nós somos eternos aprendizes. Se você tem 40 anos de espiritismo e diz isso, é sinal de que não aprendeu quase nada. Nós nunca sabemos tudo. Eu, particularmente, não sei nada, estou aprendendo, bem aos poucos estou aprendendo. E sabe, me acho muito falho.
Então, isto, quando tem essas pessoas dessa forma, e eles, nós vamos ver logo adiante, eles sabem onde mexer, tá? Eles vão atacar o quê? Porque a força da corrente se mede pelo elo mais fraco. É lá que eles vão bater. Como vão bater nos nossos vícios. Quando se estrutura, quando se começa a estruturar uma vingança, um processo obsessivo, você vai mexer, você vai bater na parte mais fraca do indivíduo. É no ponto fraco dele. Assim são também os espíritos. Acham que conhecendo as obras básicas já sabem e conhecem tudo. Ah, eu li o livro dos espíritos. Eu sei tudo de doutrina espírita. Eu li o livro dos médicos, eu sei dos médiuns, eu sei tudo de mediunidade. Não é bem assim. É muito bom conhecermos as obras básicas, as obras complementares. E não é lermos, é estudarmos. Senão nós estamos à mercê nessa falsa modéstia, no sentido de achar que sabe tudo só porque só conhece as obras básicas. Sim, e muitas vezes a gente conhece alternadamente, só vai lá para consultar quando tem uma dúvida. Não estuda, lê. Ler é diferente de estudar. Isso nós precisamos ter com muita clareza. Tá? E nós, volto a dizer, nós não sabemos tudo. Estamos sempre aprendendo. Se acham os donos da casa. Quantas casas espíritas há pessoas que fazem o que querem, do jeito que querem, o famoso espiritismo à moda da casa. A moda da casa, ou seja, ao modo de que aquela pessoa que é o dono do prédio, ou que paga o aluguel da casa, ou que fundou a casa, acha-se no direito de tocar como ela quer. E não é assim que funciona. E isto abre precedentes, abre brechas incalculáveis aos espíritos que não querem o bem. Então, ser dono de centro espírita é muito fácil. Né? Lá no Mato Grosso, por exemplo, nós vamos lá no centro da Dona Maria das Dores. O centro não é da Dona Maria das Dores. É uma casa espírita. Então, se transformou no Centro Espírita Caminho de Damasco. Não era o centro da Dona Maria das Dores, era o Centro Espírita Caminho de Damasco, porque ele não tinha um dono. O dono do Maria de Magdala são todos aqueles que lá trabalham, são todos aqueles que lá frequentam, são esses os donos. Precisamos ter os líderes, precisamos ter as pessoas, os departamentos, para que isto funcione. Precisa ter alguém responsável pela equipe de limpeza para quando a gente chegar lá encontrarmos os banheiros limpos, o salão limpo. Precisamos que tenha um coordenador das palestras para saber que palestra nós vamos fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês. Mas nós não podemos ter donos da casa determinando, sabe, sem ouvir ninguém. Ele chega, determina, acabou. Por isso acontecem os ataques. Falta do orar e vigiar. Então, apesar sabe, de haver casas muito bem intencionadas, muito bem tentando se estruturar, porque quando encontramos essas situações, as casas geralmente são desestruturadas. Aparentemente, para quem não conhece o interior da casa, aquele que vai uma, duas vezes, não sabe o que acontece lá dentro. Mas os espíritos, esses conhecem. E muito bem. E muito bem. Tá? Então, falta de orar e vigiar só do presidente, só do dirigente, só do coordenador, não, de toda a equipe que lá está. De toda a equipe envolvida no processo do andamento da casa. Tá? Porque, meus irmãos, a maior oportunidade que nós temos de retribuir o que nós recebemos da espiritualidade é a nossa sinceridade, é a nossa devoção, é o nosso compromisso, principalmente, tá? A nossa fé, a nossa transformação. Então, se nós começarmos no
principalmente no orar e vigiar, e nós vamos ver o que dizem os espíritos obsessores aqui a respeito disso, da ausência do orar e vigiar. Tá? Então, por isso, acontecem os ataques, infelizmente. Tá? E eles pesquisam o terreno. Parece que não. Eu trouxe aqui um trecho de algumas páginas do livro Aconteceu na Casa Espírita, e é uma história verídica que aconteceu na cidade de Campinas. Tá? Quem não leu, que busque ler este livro, muitos já leram. Mas eu trouxe como lembrete, porque eles são minuciosos, eles vão, sabe, nas vírgulas, eles têm todo o tempo do mundo. E quando Kardec, lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, pergunta aos invisíveis se os espíritos interferem em nossos pensamentos, ao que eles respondem, muito mais do que podeis imaginar, que por vezes são eles que vos dirigem. Então eles nos conhecem profundamente, conhecem os nossos vícios, os nossos defeitos, tá? Eles nos conhecem nas particularidades, nossos pensamentos, nossas atitudes. Então eles pesquisam o terreno, onde eles vão mexer. Eles não entram assim, não. Olham só, vejam só. Reunidos em sombria praça, isso aqui são trechos do Aconteceu na Casa Espírita, quando eles se reúnem para se organizar no ataque à casa. Reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam, lunáticas, pela estranha região, semi-escravizadas por mentes maléficas que as transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Ou seja, aqueles que desencarnaram por tempo, que não tinham ainda consciência da sua real situação, estavam, assim, à mercê dos dirigentes das trevas, dos operadores das trevas, e se transformam em ferramentas, em joguetes, nas mãos destes, para serem deles feito o que aqueles que coordenam quisessem. Esses infelizes permaneciam junto aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos dos seus habitantes. Então, cria-se, dentro destes ambientes, são criados através da atmosfera dos pensamentos, na soma de todas as energias. Então, em conluio, em um único propósito. É um estado consciencial. Tá? Então, eles se reúnem, olha o tipo de espíritos. Semi-escravizados, mentes maléficas. Ou seja, eles se consorciam da mesma forma como nós damos, através da ausência do orar e vigiar, através da nossa ignorância espiritual, nós damos essa mesma sintonia a estes indivíduos. Então, nós sabemos como que eles trabalham, como que eles transitam, onde eles estão. Dizendo, Júlio César, que era o chefe, na condição de chefe, conclamava do centro do largo dos obsessores, que circulavam em torno do jardim de pedras com as seguintes argumentações. Avante, amigos, o trabalho nos espera. Não podemos mais perder tempo. É necessário agirmos agora ou, então, o trabalho de anos será perdido. Ou seja, eles já estavam observando aquela casa, observando aquele ambiente há muito tempo. E eles observam todas as casas, todos os ambientes que trabalham no bem. Para elaborar, se lembram que na aula passada nós falamos do estrategista, daquele cara que prepara, ele só organiza. Se lembra que nós falamos disso? Ele colhe as informações para montar o plano, o planejador, aliás. Tá? Então, o trabalho de anos será perdido. Eles já estavam
coletando os dados, eles já estavam observando, e isso acontece em todas as casas espíritas. As observações, aquilo que eu já falei aqui, quando nós falamos das obsessões, quando chegam nas reuniões mediúnicas, indivíduos com pranchetas que vão anotar o que acontece na reunião mediúnica, e nós vamos saber porque é permitido mais adiante. Da mesma forma, estes espíritos, muitos, alguns e muitos irmãos podem ver, quando a gente chega no Maria de Magdala, a quantidade de espíritos que lá estão. Então, existe toda uma estrutura de segurança, porém, mesmo nessa estrutura de segurança, é permitido a alguns indivíduos entrarem para fazerem as suas anotações. Por quê? Porque muitas vezes esse que entra para fazer as anotações, ele acaba se convertendo, entre aspas, através das palestras, da recepção, dos passes. A inflexão que eles fazem daquilo que eles observam é fantástica. Tá? Então não pensem, porque eles muitas vezes pensam que eles ludibriaram a segurança e entraram. Não, é porque foi permitido. Não existe esse de ludibriar a segurança de uma casa espírita, por exemplo. Tá? Então, anos de trabalho, eles pesquisam muito. Antes, eles vão visitando um dirigente, um trabalhador, nós vamos ver também. Ou seja, eles vão se preparando. Eles conhecem. Eles não vão fazer assim, como diz, né, no popular, na orelhada. Não. Eles planejam, eles se organizam. Qual é a missão? Perguntou Gonçalves, um dos comparsas imediatos de Júlio César. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Uma pergunta? Simplesmente ele começou a contar o problema, mas Oi? ele também não... Sim, porque é bem diferente, não é que eu cheguei assim, ó, você é um bosta, você não sabe nada, olha, isso daqui. Tem alguém com o microfone aberto, está fazendo uma pergunta ou está fazendo um comentário? Isso está errado. Ai, desculpa, abriu sem querer. Ah, eu estava quase pensando que era uma manifestação mediúnica. Não, perdão. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Então, eles estipulam, eles se organizam, eles pesquisam, né? Estamos de longa data planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. E quantas e tantas vezes nós nos deparamos com dirigentes, com planejadores, com operadores, e eles dizem assim, eu já venho observando vocês há muito tempo, eu já venho observando esse grupo há muito tempo, já venho observando essa casa há muito tempo. Então não é porque a casa acha que tem uma estrutura espiritual, tem uma estrutura de proteção, que ela está livre. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário. Não se atiram pedras em frutas, em árvore que não dê frutos. E na casa espírita, bem estruturada, bem intencionada, não é diferente. Quem é do Maria de Magdala ou das outras casas, quantas e tantas vezes houve dificuldades, houve problemas nas casas espíritas? Sabe, pessoas que saem muitas vezes magoadas por uma ou outra razão, que brigam, que discutem. Enfim, tá? Estamos de longa data planejando invasão, domínio, invasão, domínio e destruição. A aniquilação tem que ser completa. Eu me recordo que certa vez, né, nós tivemos uma cisão no Maria de Magdala, saiu muitas pessoas e fundaram uma outra casa espírita, que durou um ano e pouco. Fiquei triste particularmente. Por quê? Porque a fundação desta casa, ela tem que ser, a fundação de uma casa espírita, meus irmãos, tem que ser bem pensada, bem planejada, porque uma equipe espiritual vai se deslocar para assessorar a criação daquele ambiente, a criação daquela casa. Equipes espirituais serão formadas para trabalharem lá. Então, se você sair e fizer uma casa espírita com a intenção de vingança, com a intenção de querer mostrar que você pode fazer uma casa espírita,
Não é assim que funciona, não vai dar certo. Ela não está calcada no amor, está calcada em mostrar, está calcada na vingança. Não é assim que funciona, porque eles sabem disso. Eles sabem como funciona. As mentes, as vaidades, as mágoas, as raivas, as vinganças. E vão trabalhar nisso. Verdadeira falange de adversários da bondade se apresentou diante do líder perverso, animando-o na transmissão destas terríveis orientações. Então, quando os pensamentos negativos, quando lá dentro da casa espírita a gente se digladia, a gente se pega, nós entramos na sintonia desses aqui, na sintonia da falange dos adversários da bondade. É ali que a gente se situa. É ali que os tarefeiros se situam. E eles não vão perder a oportunidade, porque é uma fissura que se abriu e que por ali pode entrar a água da discórdia, projetado por eles. Tenho aqui o relatório atualizado. Ou seja, eles estavam extremamente organizados. Tenho aqui o relatório atualizado e vocês vão ver o que eles fazem com relação aos números. E manuseando o desajeitado material, puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas, lendo, segundos depois, em voz alta, estes dados. Olha só, somente este ano, lá naquele ano que eles estavam se programando para invadir, 2.500 espíritos que estavam sob nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem. Então, quando ele coloca esses 2.500 espíritos, muitos deles são espíritos que foram mandados àquela casa para algum tipo de pesquisa, algum tipo de vigilância, alguma coisa, e lá conseguiram ser amparados nas reuniões mediúnicas. Porque muitas vezes, como nós falamos na nossa outra conversa, quando se apresenta, né, o chefe, o administrador das trevas, ele fala, eu vim aqui para saber o que está acontecendo. Por que quem vem para cá não volta? Exatamente esse número que eles falam. Desses irmãos, que lhes são permitidos pela segurança da estrutura que protege a casa, a adentrarem ao ambiente para que sejam amparados. Não é porque eles furaram, porque eles violaram a segurança. Não. É porque lhes foi permitido. Cerca de 3.000 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram o equilíbrio readquirido, graças à odiosa intervenção das entidades de luz. Então, eles vão catalogando os resultados positivos de uma casa. Em todos os sentidos. Espíritos desencarnados, encarnados. Então, todos nós que buscamos essa casa, que buscamos as casas, os núcleos espíritas ou religiosos, porque nas igrejas também assim funciona, eles estão monitorando. Estavam monitorando. Então, a partir do momento que começa a incomodá-los, eles vão para destruir. Estas são as mariposas que atacam a luz para destruir a luz. Não são as mariposas, porque os 2.500 espíritos que se debateram na luz são aquelas que se debateram na luz, não que se abateram à luz. O que é diferente. Multidões estão encontrando naquela casa maldita tranquilidade e conforto espiritual que para nós são abomináveis. Mais de 4.000 entrevistas. Aproximadamente 20.000 vibrações. Tudo isto, meus irmãos, catalogados. Tudo isto devidamente registrado, devidamente anotado, estudado, para saber a dimensão do que seria feito naquela casa. Para saber a dimensão. Trazem ainda. E ainda tem mais, continua o expositor das trevas, imprimindo nas palavras raiva e inconformação,
mais de 15 mil passes transmitidos, dos quais 70% tiveram um efeito muito positivo sobre as pessoas. É aquilo que eu sempre digo. Não são 70%, não são todos que são beneficiados pelos passes, porque aí diz que a casa espírita não funciona, que é fraca, porque ele também não está preparado ainda, quem sabe, para receber o benefício da cura, do alívio, ou vai lá, toma um passe, sai de lá e faz tudo ao contrário de novo. Não existe a transformação. Então, 70% tiveram efeito muito positivo sobre pessoas. 200 enfermos, impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição, receberam a visita fraterna e o fluidoterapia contra a nossa vontade. Então, as visitas fraternas que nós tínhamos no Maria de Magdala e depois acabamos abandonando, por assim dizer, eu digo a vocês e reconheço isso por relaxo, que era o evangelho no lar que nós íamos fazer na casa das pessoas. Hoje, com certeza, com a pandemia, vai estar muito mais difícil quando nós voltarmos às atividades, mas se Deus quiser, nós retornaremos a essas visitas fraternas. De ir nas casas fazer o evangelho. Quantas pessoas estão no Maria de Magdala hoje que receberam a visita fraterna de um grupo que foi até a casa deles, fez o evangelho e hoje eles estão lá. Então, estão aí também catalogados os números. E aí, e não acaba aí, insistiu um malfeitor completamente admirado. Gestantes, crianças, jovens, andarilhos, etc., receberam da Casa Espírita o concurso caridoso. Isso sem contar as obras sociais que promovem largamente a criatura humana. O centro em questão é um dínamo de benemerência. É uma luz que ilumina as dores das trevas. E aí eles não permitem. Esta casa vai ser atacada. Esta casa vai ser atacada. Eu trouxe somente um pedacinho, 2 páginas desse livro. Mas a história é fantástica. E verdadeira, porque ela acontece no nosso dia a dia. Se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imagine se deixássemos o caminho livre. Então, eles não vão descansar. Não vão descansar. Invariavelmente, quando eu estou no atendimento fraterno e atendo as pessoas, eu digo assim, no dia que você vir a casa, você vai ter dificuldades. Seu carro vai quebrar, vai chover, vai chegar gente em casa, vai te dar dor de cabeça, vai te dar dor de barriga. Dá um jeito e vem. Porque eles arrumam empecilhos, subterfúgios para que na fraqueza humana aquele necessitado desista do auxílio. É assim que funciona. E aí nós temos que colocar o querer. O indivíduo tem que colocar o querer, o trabalhador tem que colocar o querer. Eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, que a equipe do Maria de Magdala vai sofrer, todas as pessoas envolvidas na reabertura da casa vai passar por dificuldades. Não tenho nenhuma dúvida disso, mas temos que nos preparar. Não podemos nos dobrar às dificuldades e às dores. A preguiça, sabe? A simplesmente deixar para lá, que se nós não nos movimentarmos, quando vamos abrir essa casa? É para pensar. Então, se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imagine se a gente deixasse o caminho livre. Eles ficam doidos. Né? Ainda, é preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Isto perturba eles. Tira deles os escravos, a sintonia das necessidades nos espíritos vampirizadores, uma série de situações. Então, isso os atormenta. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente se falharmos. Perceberam? Como são organizados? Ou seja, esta equipe encarregada de destruir aquela casa, se não consegue o seu intento, o problema que eles vão ter. E tem problemas. Muitos são castigados, muitos são presos, muitos são açoitados. Se não conseguem o seu intento. Eles
não descansam. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos o bem-estar falso, com o objetivo de escravizar-nos de novo na Terra através da reencarnação. Olha o índice de inteligência dos organizadores. Invariavelmente espíritos que não querem voltar a reencarnar. Então, vão passar essa falsa imagem de que reencarnar, porque eles não querem evoluir. A reencarnação é para a evolução. E eles não querem evoluir, eles querem estagnar na maldade, querem estagnar na dor. E são extremamente inteligentes, então eles dão voltas neste livro, para eles chegarem a casa, nós não vamos contar, mas para eles chegarem a casa, nós vamos falar isso na próxima aula, para eles chegarem a casa, eles dão uma volta terrível para atingir os seus objetivos. Tá? Mas conseguem, pelo menos um pouco. E como vamos já agir? Perguntou um desordeiro bastante animado. Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedras contra os eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? Então como é que nós vamos fazer isso? Sabemos que precisamos invadir, destruir. Sabemos que se nós falharmos seremos castigados, seremos cobrados. Como é que nós vamos fazer isso? Aí é que vem, meus irmãos, aquilo que nós encontramos às vezes nas casas espíritas, na maioria delas. O líder fanático precisou interromper a agitação alertando: não será assim. Não vai matar ninguém, não vai tirar pedra, não vai movimentar objeto, não vai fazer nada. Não vai ser assim. Vamos trabalhar de outra forma. Que é o que acontece invariavelmente. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam nossa influenciação. E a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual. Eles têm consciência da proteção que a casa tem. Tá? Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes garantindo-lhes o extraordinário auxílio. Então, eles sabem que tipo de situação eles vão encontrar lá. Eles não estão alheios ao que tem pela frente. Se atacar a casa por si só, não vai ter resultado. Eles sabem o que tem lá. Mas a estratégia é outra. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vai ser na surdina. Quase que imperceptível. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc, etc, etc. Ou seja, eles vão minando, através dos desentendimentos internos da casa, vão, sabe, as fofocas, inveja, a disputa por isso, a disputa por aquilo. Por isso que eu digo, o cargo é meramente, na minha pálida opinião, cargos são meramente ilustrativos. Quem quer faz. E você não precisa ser presidente, secretário, diretor. Você não precisa ter cargo se você quer fazer alguma coisa. Quando a sua proposta é boa, sincera, ela por si só se vende, se coloca, se executa. Quando tem dirigentes bem-intencionados. Dirigentes bem-intencionados ouvem sugestões, avalia quais são as considerações, as consequências. Então, eles vão estimular o quê? Exatamente a parte que eu falei lá, os vícios e as vaidades. Lá no início. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Eles sabem onde vão mexer. Olha, você tem que ser presidente. Olha, você tem que ser diretor do mediúnico. Olha, você tem que ser diretor do atendimento fraterno. Olha, não, você tem que ser dirigente da Câmara de Passe. Se você não for, você não aceita. Pode arrumar um emprego. Quer dizer, vão mexer na cabeça das pessoas. Se ela não orar,
e vigiar, vai sintonizar. Sintonizando, vai ser atingido. É uma ferramenta nas mãos deles. E está dentro da casa espírita. Lamentavelmente. Nos milindres, qualquer coisa se milindra. Se não for do meu jeito, olha, se não for assim, se não for assim. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Eles sabem, eles conhecem os nossos pensamentos. Muitos trabalhadores. Então eles sabem onde e como mexer nos nossos vícios, nas nossas vaidades, nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos as ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Então, quando alguém se afasta lá da nossa casa espírita, a gente fala, processo obsessivo, está obsediado. Mas a gente só vê obsessão nos outros. A gente não vê obsessão em nós. Nós só enxergamos o argueiro na trave. A trave no olho, né? Um argueiro no olho. A gente não enxerga os nossos defeitos, enxergamos dos outros. Os nossos não existem. Eles aqui, de tempos em tempos, abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os delícias e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. E eles têm consciência, eles sabem onde mexer. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição, a única forma de não sermos barrados pelos carentes, pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. E o que é esse livre-arbítrio que eles se referem? Está em nossas mãos orar e vigiar. Quando os pensamentos nos chegam, os maus pensamentos com relação a este ou aquele irmão trabalhador da casa, indagar, puxa vida, isso não é meu. Sabe? Porque a espiritualidade, meus irmãos, os benfeitores espirituais, os nossos mentores espirituais, não tiram de nós o livre-arbítrio, eles nos aconselham, nos intuem. Mas nós, dentro do nosso livre-arbítrio, muitas vezes, pelo nosso espírito machucado de vingança, nós não ouvimos. E aí é onde entra o livre-arbítrio. É aí que nós exercitamos essa ferramenta divina e poderosa e eles potencializam. Se temos como um pouco de maldade dentro de nós, eles só vão potencializar. Né? Agora, por que a espiritualidade permite isso? A gente pergunta, por que a espiritualidade permite? Por que não protege? Por que nós somos divinos, somos todos vítimas lá na casa espírita? Por que ela permite isso? Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem. Isso eles estão dizendo ainda. Que nossa entrada é permitida, porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. E a espiritualidade maior permite, meus irmãos, exatamente para que a gente possa exercitar o livre-arbítrio, exercitar o perdão, exercitar a tolerância, exercitar o conhecimento, o aprendizado dos objetivos. O que está me levando para casa? O que me leva lá? A espiritualidade permite para ver a nossa transformação, nosso aprendizado. E ela permite. Isto, palavras deles, os obsessores, os organizadores da destruição. Contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação dos seus pupilos no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados, dos fracos, daqueles que não perdoam, daqueles que levam a cabo ou querem fazer prevalecer as suas vontades, as suas verdades, e a casa se desestruturando. Nós passamos. Aqui alguns sabem, nós passamos por grandes dificuldades no Maria de Magdala. E não foi a primeira vez. Principalmente no grupo mediúnico. Por quê? O trabalho estava atingindo um estágio extremamente delicado, por assim dizer, naquilo que estava trabalhando. Mas nós vamos voltar para lá.
Eu tenho certeza disso. Nós vamos voltar para lá de novo. Por quê? Porque deixamos a fissura, deixamos brechas. E, lamentavelmente, aconteceu. Não desestruturou, porque logo veio a pandemia, a casa parou, consequentemente todos pararam, o grupo mediúnico continua se reunindo às quartas-feiras, virtualmente, e fazendo trabalho. Nós tivemos dificuldades. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Olha isso lá, quando foi escrito, hein? Muitos evoluídos, muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, etc. Entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo da influenciação. Quando nós entramos na faixa vibratória destes indivíduos, nós autorizamos a influenciação deles. Nós nos colocamos como joguetes em suas mãos, dentro das casas espíritas. Somos as ferramentas da desagregação. Somos ferramentas de confusão, de arrumar encrenca, de levar discórdia, porque estamos vibrando na mesma faixa. Na maioria das vezes, para nossa satisfação, dizem eles, nem se lembram da oração que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Perceberam? É por isso que eu digo. Eles estão aí, na espreita. Né? Rechaçando os ataques. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, aquilo que nós vimos lá atrás. No cristianismo, encontra-se todas as verdades, são de origem humana dos erros que nelas se enraizaram. As nossas viciações, as nossas vibrações, as nossas deficiências. O Espírito de Verdade nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. É bom nós pensarmos nisso. Precisamos mudar as posturas, nossas posturas. Abrir a mente à luz e o coração ao amor, albergando a família padecente dos homens, de que fazemos parte. É o impositivo do Cristo para todos os que creem, e especialmente para os espiritistas, que possuímos os antídotos eficazes contra as obsessões e obsessores, como socorro aos obsediados e seus perseguidores sobre a égide de Jesus. Nós conhecemos o remédio. Se conhecemos a forma deles nos atacarem, nós também conhecemos a forma de nos prevenir. Só precisamos mudar as posturas. É disso que nós precisamos fazer. E as reflexões íntimas precisam. Qual é o meu papel dentro dessa casa? Estou preparado para responsabilidades assumidas? Será que estou seguindo os preceitos da doutrina? Como deve ser minha conduta? Para que eu não entre na faixa vibratória desses irmãos. Já deixo aqui a pergunta para responder lá no sábado que vem. Aceitar os cargos e encargos nas reflexões. Aceitar os cargos e encargos a fim de não sobrecarregar os outros, sabendo quando é difícil agradar a todos. Aprender a aceitar crítica. Reconhecer o valor dos companheiros. Aceitar a colaboração e direção alheia sem se sentir diminuído. Você só é ferramenta. Nós somos só ferramenta lá na casa. Ferramenta que tem que estar bem afiadinho. Um violino mal afinado nas mãos do exímio músico não produz a melodia esperada. Mas o violino bem afinado nas mãos do exímio músico traz para os ouvidos uma melodia fantástica. Recado dos benfeitores. O Centro Espírita Evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza deve esquecer a dignidade do encargo, não do cargo, recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. É isso que nos dizem os benfeitores. Ele não fala assim, você tem que ser diretor, você tem que ser presidente. Não, você tem que ser tarefeiro do amor. É isso que eles nos falam. Eles não estão preocupados com o cargo, estão preocupados com as intenções.
Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. Vai com o coração à casa espírita, à sua casa espírita. Não vá lá para arrumar confusão, com pensamentos ruins. Quando se abrem as portas de um templo espírita, meus irmãos, de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade. Os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Emmanuel, no Correio Fraterno, em 1950. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer, encontra. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Isso é um provérbio árabe. Então, se você quer trabalhar na casa e na causa, você vai encontrar um jeito, um meio. Eu sempre digo isso. Nós vamos ver muito no Tarefeiro Espírita a respeito de compromisso, disciplina, sabe, responsabilidades. Isso é um provérbio árabe. E é a mais pura verdade. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra sempre uma desculpa. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante da perfeição procede a competência real. André Luiz nos traz isso lá no livro Conduta Espírita. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito. O que me diz respeito? Qual é o meu papel na casa que eu frequento? Qual é a minha responsabilidade na casa que eu frequento? Da busca incessante da perfeição procede a competência real. E aí, aqui onde nós vamos buscar essas informações para o nosso tema de hoje. E a nossa próxima aula, você é um trabalhador espírita? Para refletir. Mesmo aqueles que vão à casa espírita, tantos estão, agora aqui estamos reunidos participando de um momento de estudos, podemos nos transformar num trabalhador espírita. O que impede você de se integrar a uma casa espírita para agradecer aquilo que você recebeu dela? É uma forma de nós darmos um pouco daquilo do nosso melhor para as outras pessoas que chegarão à casa espírita assim como eu cheguei, em chagas, em dores, em lágrimas. Um pouquinho que eu estou aprendendo, vou para lá, para que eu possa ser ferramenta nas mãos dos espíritos, para que eu possa agora devolver um pouquinho daquela paz que eu encontrei lá, para levar essa paz de alguém. Perfeito? Nós vamos fazer a nossa prece final e depois da prece nós vamos às perguntas, ok? É isso aí, senhor. Vamos lá. Cadê ele? Rafael, cadê você? Será que ele caiu, gente? Não, eu tô por aqui, Vicente. É que não tá, você estava aparecendo para mim aqui. Perfeito? Vamos à nossa prece? Vamos sim. Que tal se o Altair fizesse a prece final para nós, hein? Boa, Vicente. Oi, Vicente, boa noite. Posso fazer sim, Vicente. Eu estou com o pincel na mão envernizando madeira, mas eu posso fazer. Então faz o seguinte. Pinte um pouco das suas cores de amor em uma única prece aos nossos amigos espirituais. Já que vamos lá. Então vamos agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, ao Vicente e todos aqueles que assistiram a essa belíssima aula de hoje, que possamos doar o que temos de melhor como espírita. Sejamos presentes às casas espíritas, tirando as dores
de cada um que lá frequenta. Que possamos amar cada ser humano que chega até uma casa espírita. Que possamos distribuir amor, paz, espiritualidade a cada ser nesse planeta, onde cruzar os nossos caminhos. Que Deus ilumine sempre todos nós e que curamos das nossas dores espirituais e físicas. Que assim seja. Graças a Deus.